Fala, eu sou o Lucas, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo do canal Quicando na Bola, mais um vídeo sobre seleção brasileira. Deu uma atrasada, né? O jogo foi terça-feira, já tô na quinta, mas tô gravando e vamos falar então da virada sofrida pelo Brasil pra cima aí do Japão. Tava vencendo de 2-0, perdeu pra 3-2 no segundo tempo, 7 pontos sobre Brasil e Japão. Japão 3, Brasil 2. A primeira vitória japonesa contra o Brasil na história. O primeiro ponto de Japão 3, Brasil 2 é que isso nunca aconteceria se o técnico da seleção brasileira ainda fosse Adenor-Bach, vulgo Tite. E eu não estou aqui fazendo o que várias vezes já fiz nesta vida e neste canal, que é dizer que o Tite é perfeito, praticamente, né? Acho que muita gente interpreta minhas falas sobre o Tite assim, mas não, na verdade eu vou começar falando mal do Tite. Nunca aconteceria o primeiro tempo do Brasil se o técnico fosse o Tite. Nunca o Brasil teria conseguido vencer por 2-0 em 45 minutos de uma forma relativamente até tão fácil. Óbvio que tem a dificuldade de estar enfrentando um adversário qualificado que se defende bem, mas com o Tite, essa dificuldade, esse tipo de dificuldade, esse tipo de jogo com dificuldade de um time que se fecha lá atrás com uma linha de 5, depois uma linha de 4 à frente da área, só um lá na frente isolado e se defendendo muito bem, realmente fechando os espaços ali na defesa. E essa dificuldade com o Tite na seleção brasileira era potencializada. O Brasil tinha mais dificuldades do que poderia ter nesses jogos, nesse tipo de jogos. Os dois jogos os dois primeiros jogos da Copa de 2022, por exemplo, contra a Suíça e contra a Sérvia, foram jogos de muito volume, muito controle, muito domínio do Brasil, sem tomar nenhum susto lá atrás, mas que para gerar este volume, para transformar esse volume em geração de grandes chances e em gols e em vitórias, que acabaram vindo as vitórias, mas com um certo parto, foi com mais dificuldade do que o Brasil teve contra o Japão aí, né, com o Ancelotti. Então não aconteceria com o Tite, muito provavelmente o primeiro tempo. Mas não aconteceria também o segundo. Não aconteceria. O Brasil, a última vez que tinha levado 3 gols antes, né, antes do final da Copa de 2022, depois a gente já tomou aí, né, com esse povo aí que passou no comando técnico da seleção, mas antes do final da Copa de 2022, a última vez tinha sido em 2014, né? Mas enfim. Focando em 2016 a 2022, que foi o período do Tite, deixando claro o Dunga também não, mas enfim, o time nunca tinha levado 3 gols e com o Ancelotti leva agora contra o Japão e em 45 minutos e levando a virada bizarra, então não aconteceria com o Tite nem a parte positiva, nem a parte negativa. Isso mostra inclusive quão louco foi esse jogo e quão louco é o futebol, e por isso que a gente gosta tanto dele também. A gente tá sofrendo, porque dessa vez quem sofreu foi nós, quem perdeu foi nós, como quem perdeu foi nós contra a Croácia, como quem perdeu foi nós contra a Bélgica, em jogos que poderíamos ter vencido e que o futebol permite que, mesmo tendo jogado bem ou mesmo tendo jogado melhor do que seu adversário, o Brasil tenha perdido. Então aconteceu essa loucura também nesse jogo contra o Japão, que vamos ir no passo a passo ainda para falar mais sobre isso, porque o segundo ponto de Brasil 2, Japão 3, né? Japão 3, Brasil 2, Japão era o mandante, foram as falhas do Fabrício Bruno, né? Tem que tirar esse elefante da mesa logo também. Esse elefante da sala, né? Errei o ditado. Mas o Fabrício Bruno perde muitos pontos. Porque pra mim o Fabrício Bruno já era o quinto zagueiro. Eu acho que ainda vou fazer o vídeo de quem eu convocaria pra Copa se ela fosse amanhã. E se não fossem essas falhas, certamente, eu ainda não fiz o roteiro nem a convocação aqui da minha cabeça, então ainda vou ter que parar pra pensar e analisar exatamente quem eu levaria. Mas antes desse jogo, definitivamente o Fabrício Bruno eu estaria levando pra Copa, se ela fosse amanhã, e sendo o quinto zagueiro.
seriam Marquinhos, Militão, Gabriel Magalhães, o Alex Ribeiro e o Fabrício Bruno. Eu acho que nós temos muitos zagueiraços e por isso o Fabrício Bruno estaria sendo o quinto zagueiro. Eu levaria 5 zagueiros, considerando que são 26 convocados para a Copa, né? Dessa vez agora, como você já é o quinto zagueiro, já é uma vaga extra que eu tô te colocando na sua posição para te levar, um cara que faz isso, né, 2 falhas aí, já perde muito crédito e pode perder pontos. Porque uma coisa é você ser o Marquinhos e cometer essas 2 falhas. Você pode perder muitos créditos, mas você tem uma casca maior e você vai perder crédito para talvez ser o segundo, o terceiro ou o quarto. Já seria uma queda medonha para achar ir pro quarto. Uma queda mínima do Militão de quinto para sexto ou de quinto para nada, porque pode ser só 4, já bota ele para fora da Copa. Então é um risco grande que o Fabrício Bruno tá correndo agora. Agora para tirar ele para nada também é loucura, né? Fabrício Bruno é um zagueiraço que foi muito mal e que às vezes paga até muito pela marra, né? Ele às vezes coloca num patamar de invencível, eu sou bonzão, eu não intimido com nada, e acaba que quando falha pode ter pouca empatia da galera. As 2 falhas foram bem diferentes. A primeira foi uma falha muito mais grave, falando tecnicamente, né? O erro dele foi muito maior, mas ao mesmo tempo também foi uma falha que ele meio que se enrola, né? Ele ali acaba não sendo exatamente uma decisão que ele tomou errada. Ele acaba se enrolando com a bola e hesitando onde não pode hesitar e dando o passe e executando mal o passe. O segundo é um erro mais perdoável, porque realmente ele estava ali tentando tirar a bola, ou seja, é uma decisão correta, ele fez o que tinha que fazer. Mas ele acaba que chuta pro gol, chuta pra dentro do gol, né? Não consegue executar bem aquilo ali também. Então, o segundo ponto foram as falhas do Fabrício Bruno. O terceiro ponto é que eu acho que tem alguém que tem que perder mais pontos nesse jogo do que o Fabrício Bruno, é o Carlos Augusto. Foram convocados 3 laterais esquerdos para essa convocação. O Caio Henrique entrou no lugar dele muito atrasado no jogo. Acho que o Carlos Augusto tinha que ser substituído muito antes, tanto que o Ito faz as jogadas para cima dele e o gol contra o Fabrício Bruno, né, principalmente, é uma jogada que é o Ito indo para cima do Carlos Augusto, cruzando, e aí o jogador do Japão finaliza, o Fabrício Bruno tenta afastar e afasta para dentro do gol. Então, o Carlos Augusto, nesse lance, foi comprometedor para a defesa do Brasil, e no jogo inteiro tava correndo muito risco, tava sofrendo demais, né? Não tava conseguindo marcar ninguém ali pelo lado esquerdo, enquanto a gente já teve o Douglas Santos muito seguro, já tivemos o Alexandro bem, né, na primeira data FIFA do Ancelotti, tivemos o Caio Henrique entrando melhor que ele nesse jogo. E temos gente pedindo passagem no futebol brasileiro, né? Da mesma forma que a gente vai falar já no quarto ponto, vamos falar lá do outro lado. Mas no futebol brasileiro temos Kaique Bruno e Luciano Juba pedindo passagem também. Então acho que o Carlos Augusto eu já jogaria para bem longe. Assim, só se desse muita coisa errada, eu daria outra chance para ele até a Copa do Mundo. O quarto ponto do jogo aí entre Japão 3 e Brasil 2 é que o Paulo Henrique também tá na briga por vaga na Copa agora, né? Eu falei do Vitinho no vídeo passado, né? Não no vídeo passado do canal, o vídeo passado do canal é Lançando a Bola, e antes de futebol ainda tem do Palmeiras Juventude. Mas no último vídeo sobre seleção brasileira, no vídeo do jogo do Brasil contra a Coreia, eu falei que o Vitinho tinha entrado na briga. Na minha opinião, ele tinha jogado muito bem e dava para competir contra o Wanderson e contra o Wesley. O Paulo Henrique foi ainda melhor, foi muito seguro defensivamente, que é o que às vezes pode se criticar dele no Vasco, e ofensivamente foi o Paulo Henrique do Vasco com gol e muito bem, assim, então foi o que colocou ele lá nessa convocação e talvez até mais. Então eu acho que inclusive Paulo Henrique e Vitinho foram melhores do que Wanderson e Wesley já pela camisa da seleção.
O que eles jogaram quando vestiram a camisa amarela foi mais do que o Wanderson e o Wesley. E aí vamos ver esses 4 se degladiando ali. Claramente o Ancelotti parece ter uma preferência pelos outros dois, Wanderson e Wesley, mas eu acho que o campo fala também, né? Então, estão na briga, pelo menos acho que estão na briga. Paulo Henrique e Vitinho. E agora o Paulo Henrique entrando na briga depois desse jogo contra o Japão, que foi uma parte dessa. Talvez tenha sido o melhor jogador do Brasil. É porque tem o Bruno Guimarães, né? Mas vamos falar de Bruno Guimarães já já. Quinto ponto sobre Japão 3, Brasil 2 é que o Luiz Henrique vai se consolidando como um jogador de segundo tempo, né? Ele foi titular contra a Bolívia e ali não conta muito, mas não foi bem. E foi titular de novo agora contra o Japão e não foi bem, apesar de ter lampejos, né? Inclusive o lance de um gol, que seria o do 3-1, né? Mas ele estava impedido. A jogada foi boa, mas a leitura talvez nem tanto, né? De posicionamento. A leitura de posicionamento poderia ter sido melhor. E aí, quando ele entra no segundo tempo, ele sempre tá resolvendo. Quando ele começa a titular, não tá nada. E o titular dele na posição é o Estevão. Então, acho que acabará sendo realmente um jogador para incendiar no segundo tempo. O Luiz Henrique nesse grupo. Sexto ponto sobre Japão 3, Brasil 2 é que o Bruno Guimarães está jogando muito. Cada vez melhor. Mais um jogo aí com uma assistência linda, né? Parecida até com aquele tinha feito pro Estevão. Foi ele que deu o passe pro Estevão. Eu nem decorei, mas eu sei que ele deu assistência dessa no jogo passado. Talvez pro Estevão, mas não. Eu acho que foi pro Estevão. E agora pro Paulo Henrique. E aí, jogando muito o Bruno Guimarães sendo um dono nesse meio campo e potencializado com o Carlo Ancelotti. Finalmente! Foram anos de Bruno Guimarães devendo na seleção brasileira, mas finalmente chegou o Bruno Guimarães, que é um dos melhores volantes do mundo, com a camisa da seleção brasileira agora também. O sétimo ponto de Japão 3, Brasil 2 é que isso não pode, mano. Não pode acontecer o que aconteceu. Não pode acontecer de o Brasil levar 3 gols no segundo tempo, 3 gols em 19 minutos do Japão, estando ganhando de 2-0. Não pode entregar assim. E não pode acontecer tantas vezes. O Brasil se desligar assim do jogo, assim, a gente nem precisa citar o 7-1, mas muito se fala dos 4 minutos contra a Bélgica, ou contra a Croácia, mas também tem que se lembrar do jogo contra a Bélgica. A Bélgica pegou um Brasil atordoado no primeiro tempo e fez 2-0. E aí no segundo tempo criou volume até para fazer o que o Japão fez, fazer 3-2. Mas é difícil. E por que não fez? Porque a Bélgica não desliga, naquele jogo pelo menos, como o Brasil desliga tantas vezes nos últimos anos. As últimas 3 eliminações na Copa do Mundo, pelo menos, que foram as que eu assisti, né? 2010 tem seus detalhes ali também, mas eu não assisti o jogo, não acompanhava o futebol na época, então não vou falar. Mas 2014, 2018, 2022 tem pelo menos um pouco de aspecto de apagão no jogo. Nos momentos que o Brasil leva os gols. E agora foi um amistoso. Mas aconteceu de novo. Apagão, Brasil levando um bocado de gol em sequência e deixando, dessa vez, levar uma virada. De um jogo que parecia controlado. Não pode acontecer tantas vezes. Tem que aprender de uma vez por todas a segurar resultado da seleção brasileira. Tem que aprender de uma vez por todas a não se derreter ao levar um gol. Então, vamos ver. O Casemiro falou, acho que o Ancelotti também, ele já se acostumou a fazer o contrário com o Real Madrid, né? De fazer as viradas épicas, não levar. Então, vamos torcer para que finalmente, assim, o fato até de ter levado no amistoso faça esse time ter a casca de não levar isso de novo na Copa. Porque não pode acontecer tantas vezes isso aí, não. Começa a virar questão de você achar que o time realmente não tem psicológico, não tem mentalidade para estar na posição que está, de ser a seleção brasileira. São detalhes que definem jogos, pô, e que fazem com que
times muito bons percam, inclusive. O Brasil em 2018 era um time muito forte, era melhor que a Bélgica. Não sei se era pra ganhar a Copa, porque a França era boa demais e cresceu no mata-mata, né? Até o Brasil ser eliminado, pra mim o Brasil era o melhor time da Copa de 2018, mas a França depois é a França, né? O que fez ali na Copa, porque realmente fez uma primeira fase ruim. Em 2022, eu acho que mesmo até o final dá pra dizer que o Brasil é o melhor time daquela Copa, porque a Argentina começa a jogar na semifinal, a França, olha lá, na verdade nem na semifinal, a França começa a jogar no segundo tempo da final, a real é essa. Então, eu acho que o Brasil foi o melhor time daquela Copa de 2022 e era antes, durante e depois. Depois no sentido de a obra pronta, quem foi que jogou mais, né? Não o que o Brasil fez depois da Copa com Ramon Menezes. Então, mas perde porque se desliga de novo. Então, o Brasil tem que aprender a não se desligar mais. Não pode acontecer, esse é o 7º ponto e é o mais importante ponto do jogo aí entre Brasil e Japão. Japão 3, Brasil 2. Primeira vitória do Japão na história. Ancelotti conquistou aí as coisinhas aí, né? Nesse ciclo de tantas primeiras vezes. Primeira vez que perde não sei quantas vezes na eliminatória. Pior campanha da história. Não sei o que. Pois toma as na tua conta também, Ancelotti. Primeira derrota pro Japão. E primeira virada também, né? O Brasil nunca tinha levado uma virada de 2-0 para 3-2 na história. Pois toma as tuas marcas aí também. Ancelotti teve as marcas do Ramon, teve as marcas do Dorival e do Diniz. Pois agora o Ancelotti também tem as dele. E bora deixar o like no vídeo, então, se você gostou. Diz o que tu achou de todos esses 7 pontos que eu trouxe aqui pra você nos comentários. Se não gostou, dá o dislike. Se gostou, se inscreve e compartilha para todos os seus amigos darem a opinião deles também. Me segue nas redes sociais. É isso, até a próxima. Valeu!